Oi pessoal, eu sou a Bia e hoje eu vou bater um papo com Sidney Magal e Felipe Bragança. O Felipe interpreta o Sidney no filme Meu Sangue Ferve por Você e eles vão contar um pouquinho pra gente sobre essa experiência agora. Oi gente, tudo bom? Prazer conversar com vocês. Eu queria saber um pouquinho de vocês, acho que principalmente do Sidney, né? O que é verdade e o que é ficção nesse filme? Bom, antes de qualquer coisa, o grande barato do filme para mim é que ele está demais próximo da realidade, porque Paulo MacLean ouviu a minha história toda, ele ficou impressionado, como todo mundo fica, como eu me impressionei quando conheci Magali. Você não pede uma pessoa em casamento no primeiro minuto que aperta a mão dela, só mesmo um maluco como eu. Isso está no filme, explícito também. E aí algumas adaptações cinematográficas foram feitas, mas 90% do filme é muito verdadeiro. A fuga de Magali para ir para um baile, a paixão imediata, o empresário que não queria que eu ficasse com a Magali e me casasse, ele queria uma carreira internacional para mim, ele está presente com Carlos Siocler. A mãe de Magali, que ficou confusa porque tinha uma filha de 16 anos, se apaixonando perdidamente por um homem de 29 e que era um grande sucesso no Brasil. Então, isso tudo é muito real. Por isso é que o filme me toca muito, porque eu digo, eu entendo perfeitamente a linguagem cinematográfica, mas ela está muito próxima porque a minha vida, esse momento meu, ele é cinematográfico. Ele é uma coisa que poderíamos ter escrito com qualquer romance. Ainda agora falaram de Romeu e Julieta, de ainda bem que eu não precisei tomar o veneno e não morremos no começo da história, mas é uma história avassaladora. E o filme está passando isso graças aos atores maravilhosos que estão fazendo o filme. O que eu posso dizer de verdade e mentira, só para adicionar uma curiosidade, por exemplo, Beatriz, você viu o filme, certo? Sim. Tem um momento em que eu levo uns tapas na cara, né? De duas pessoas diferentes. A mentira é o que está no filme, porque no filme eu levo um tapa de cada moça. E na gravação, como a gente repete várias vezes, eu levei aproximadamente uns 20 tapas de cada um. Então, tá aí, Eu sou muito a sua tapas. a verdade é a mentira do cinema. E a verdade, a mentira do cinema, para mim, tem outra cara, né? Porque aí eu sou obrigado a falar. Não é por machismo, não, mas eu nunca levei nenhum desses dois tapas. Elas se comportaram de uma maneira muito mais civilizada. As duas não se encontraram. A princípio, não se encontraram, porque eu evitei, né, que elas se encontrassem ou que alguém permitisse isso. Então é muito legal, porque quando chega na hora, todo mundo gosta muito do filme. Diz, caramba! Eu, às vezes, me levanto e digo assim, olha, não levei não, viu, na vida real. Então, essas coisas são Ótima muito cena. gostosas de se ver no filme. Elas divertem, né, as pessoas que assistem o filme. Sim, é uma ótima cena, eu gostei bastante. E aí, Sidney, você era muito novo quando você começou a fazer sucesso, né? Numa época muito diferente de agora, onde a gente tem uma galera criança fazendo muito sucesso ainda. Eu queria saber como que foi esse assédio das mulheres, como que você lidou com isso lá no começo da carreira. Bom, eu sou filho único. Isso quer dizer que fui paparicadíssimo pela minha mãe, pelas minhas tias, pelas pessoas todas como filho único, e elas sempre me endeusavam. E minha mãe, que cantava maravilhosamente bem, minha mãe tinha uma voz incrível, ela chegou a iniciar uma carreira nas rádios lá do Rio de Janeiro, mas meu pai casou com ela e não permitiu que ela desse continuidade, e ela foi e projetou tudo em mim, que ela gostaria de ser, e me apoiou muito o tempo todo. Então, essa coisa das mulheres em volta, sempre cuidando de mim de alguma maneira, eu sempre tive. E mesmo quando estudava na escola, eu procurava sempre os grupos femininos para poder cantar, para poder conquistar alguém, para poder paquerar, muito mais do que jogar uma bola, vamos dizer assim. Então, eu fui me acostumando com o público feminino, sempre me dando muita atenção. Então, foi fácil. Quando eu comecei a gravar, que eu tinha 26 anos de idade, eu com 21 anos, eu cheguei a gravar um disco que não divulguei muito, não apareceu, não foi sucesso. E aí eu já tinha 21 anos, quer dizer, a idade praticamente que o Felipe tem, né? E que foi aquele início, assim, onde tudo era novo. Mas eu comecei com uma escola muito boa. Eu cantei com 20 e poucos anos de idade em muitas boates, em muitas churrascarias, em muitos lugares onde eu podia testar o carinho do público por mim. E aí fui me acostumando, quando com 26 anos, 27 quase, eu gravei o primeiro disco de sucesso
E aí vi que o público feminino veio em massa para me curtir, e muitos com boas intenções, outras com não, outras vendo mais o homem do que o artista, que isso é que era difícil de manter, que eu também poderia me perder naquela ilusão de que eu era o rei da cocada preta. E, no entanto, eu sabia que aquilo fazia parte do personagem que eu criei. Era um personagem sensual, era um personagem romântico, verdadeiramente romântico, e que isso ia atingir o público feminino. E eu, sabendo disso, eu aprendi, primeiro, a me expor e me jogar no público, e segundo, respeitar esse mesmo público. Pra você ter uma ideia, você é muito jovem, mas na época, uma grande revista chamada Manchete, que existia, fez uma matéria maravilhosa de 2 páginas falando de mim e do Roberto Carlos, que eram os 2 expoentes da música naquela época. E ele falava claramente, o jornalista, ainda lembro como se fosse hoje, foi o Ronaldo Bosco, aquele Ronaldo Bosco que todo mundo também conhece, muito do meio artístico. Ele colocou, enquanto Magal se joga nos braços das pessoas, Roberto Carlos é chamado para o braço das pessoas para ser acarinhado pelo seu público. Ou seja, ele colocava muito o Roberto como o romântico, que todo mundo queria levar para casa, e o Magal, que queria levar todo mundo para casa. Ele chegava a falar, só falta fazer sexo no palco, naquela época. E eu dizia assim, gente, não é nada disso, não é bem assim. Mas se eu passo essa imagem, vamos deixar. Daí veio Amante Latino, Latin Lover, sabe, o Cigano, enfim, tudo isso fez parte da minha carreira e eu entendo perfeitamente e sei quanto contribuiu para a minha carreira. Ai, muito legal. E Felipe, como o Magal mesmo falou aqui, você é muito novo, né? Um menino dos anos 2000. Queria saber como que foi para você mergulhar nessa história que aconteceu há quase 50 anos, né? Como que foi para você isso, essa experiência de mergulhar nessa história aí? Olha, foi muito legal, assim, eu acho que uma das maravilhas da minha profissão é justamente poder, de vez em quando, viajar no tempo, né, visitar outras épocas. Eu acho que a década de 70, que é quando o filme se passa, é uma década muito charmosa, apesar de se tratar da ditadura no Brasil. Eu acho que a década de 70 evoca algumas sensações que mexem muito com as nossas emoções, assim, né? As cores e os carros e as roupas, tudo isso. Eu acho que existe um charme estético na década de 70 que é muito presente no filme, inclusive, não só através dos figurinos, mas também da direção de arte. Então, não é a primeira vez, inclusive, que eu viajo tempo e vou para a década de 70. Quando eu fiz Dom, que é uma série da Amazon, eu também interpretava um personagem na década de 70. Então é muito interessante como poder viajar no tempo leva a gente para esses novos experimentos assim, das épocas, né? Isso foi uma diversão à parte. E, naturalmente, interpretar esse grande ícone da música popular brasileira que está aí com esse óculos escuro hoje, foi uma honra e foi um prazer e um divertimento imenso, porque eu digo isso, né? Eu acho que o Magal é um prato cheio para qualquer ator, assim. Eu acho um personagem complexo e completo também. Eu acho que ele oferece vários desafios possíveis, né? Na prática, exige que o ator possa cantar e tente cantar o mais parecido possível, tente encontrar esse equilíbrio entre essa maneira extravagante de se comunicar que o Magal tinha, e acho que ainda conserva um pouco disso, o que não significa que era uma extravagância caricatural, mas pelo contrário, era algo muito espontâneo, muito espontâneo dele. Então, como capturar isso de uma maneira equilibrada o suficiente para não fazer uma imitação, né? Então, eu acho que é isso, são vários desafios que esse personagem oferece para um ator que for interpretá-lo, né? Quem sabe, inclusive, Magal, algum dia não faça um outro filme seu e aí outro ator tem que te interpretar. Já tiveram musicais, inclusive, né? No teatro também. Então, eu acho que é isso. O Magal sempre vai ser um personagem muito interessante, que eu acho que qualquer ator vai querer interpretar. E eu tive essa honra, esse privilégio,
e fui muito feliz fazendo, porque é isso, pude experimentar uma outra década, num outro corpo, com outro figurino. Os figurinos do filme, inclusive, são deslumbrantes, evocam a década de 70 e me ajudaram a evocar o personagem também. Então, é isso. Eu acho que, apesar da minha pouca idade, eu já tenho, nos meus 10 anos de carreira, alguns grandes feitos, e um deles é ter interpretado Sidney Magal. Felipe, eu queria falar com o Felipe uma coisa que vai me ocorrendo de acordo com o que eles falam. Eles todos. Emanuele Araújo, por exemplo, falou uma coisa para mim outro dia, e ela fala isso sempre em público, e que me deixou indo para casa pensando. Eu realmente sou nascido em 1950. Em 1969, época da ditadura, estava servindo o Exército. Eu fiz o serviço militar. Em 1976, ainda se vivia naquela época, né, de uma certa, vamos dizer, uma certa opressão. E, no entanto, Emanuele Araújo disse que eu era o exemplo libertário da vida dela. Claro. Que eu colocava no palco uma liberdade que não dava para entender como é que tudo aquilo podia acontecer tão espontaneamente num momento daquele. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, gente, que loucura isso, né? É que era tão espontâneo, tão verdadeiro, tão sem maldade, que eu acho que todo mundo se calava, até quem não concordasse, quem tivesse alguma crítica a fazer, ficava na sua. Só depois, com o tempo, é que o repertório se tornou um repertório brega. Aí era uma questão social, não era nenhuma questão artística, vamos dizer assim, porque quem curtia Sidney Magal era o povão, então não podia ser absorvido pela classe A. E aí as rádios FM não executavam Magal, só executavam MPB. Mas isso foi depois. Mas o começo meu, eu passar tanta coisa positiva, de liberdade do artista, em ser liberto de tudo, nos seus trejeitos, na sua voz, nos seus pensamentos, isso para mim foi muito importante. Ai, gente, muito bom. E aí eu queria saber, Sidney, se você teve um dedinho na escolha desse elenco, como que você participou disso, dessa escolha, dessas gravações? Não, eu não ouso nada na minha vida, e a minha vida, a maior parte da minha vida é musical. E eu cantando, para você ter uma ideia, eu ensaio com a minha banda, que já está comigo há muitos anos, tem música que está tocando há 20 e tantos anos comigo, e a minha banda me compreende tanto que quando eu tenho um trabalho novo para fazer, eu mando o trabalho para eles e digo assim, olha, gente, façam os arranjos, façam o que vocês quiserem, depois me mandem que eu quero ouvir. Quando eu ouço, eu fico tão satisfeito que eu digo, olha, agora não vamos precisar de ensaio, não. O primeiro ensaio nosso vai ser no primeiro show que nós fizermos. E eles entram em pânico, eles não vão ensaiar. Eu digo, não, porque eu sei fazer bem o que eu faço. Vocês fazem muito bem o que vocês fazem, isso só pode dar um resultado muito bom. E é assim que eu penso, e é assim que eu sempre pensei com relação ao filme. Eu sabia que o Paulo Maclean tinha capacidade, já tinha feito vários outros projetos de sucesso, tinha capacidade de tirar o melhor da minha história. Eu sabia que os atores escolhidos pela sensibilidade, pelo talento, pela voz, por tudo isso que o Felipe nos deu e a Giovanna e todos os demais, a própria Emanuele e o Caco Siocler, eu sabia que eles iam dar o melhor deles e que o melhor deles ia me fazer muito feliz. Então eu não dei palpites, eu só era chamado para falar sobre mim. E isso é muito fácil. Você já viu que eu gosto de falar pra caramba, né? Então é muito fácil falar sobre mim, mas palpite, opinião, não gostei, aquele não tem minha cara, aquele... O Felipe sabe que ele é um pouquinho mais baixo do que eu. Estou contando aqui para todo mundo. Por isso que, inclusive, por isso que eu sou conhecido como Magalzinho. Ele é conhecido como Magalzinho. Eu digo, não, gente, é sacanagem, não é Magalzinho, ele é um Magal do tamanho do Magal atual. Não com o mesmo corpo, infelizmente, meu Deus. Mas ele é um Magal que eu quero que todo mundo veja agora, que foi o Magal que eu fui. Então é isso, né? É muito, muito legal, muito gratificante sempre. Por isso que eu falo toda hora neles, porque eles conseguiram me cativar. Se eu conseguir cativá-los contando minha vida, eles conseguiram reproduzindo a minha vida. E não rolou, assim, uma aula sobre o gestual, uma dúvida ali, Felipe falar assim, Magal, pelo amor de Deus, como que faz? Qual é o jeito certo? Teve aí essa conversinha? Felipe é muito tranquilo nas nossas conversas, eu olhava para ele e dizia assim, parece um filho meu querendo aprender com o Sidney Magal, porque meus filhos aprenderam com o Magalhães, mas um filho meu querendo aprender como se comportar. E eu o tempo todo dizia para ele, olha, só tenho uma coisa a te dizer, deixa o teu lado feminino sair de você o máximo que você puder, porque a minha figura sempre foi muito masculina e feminina. E eu tinha consciência disso. E por isso mesmo eu cativei o público feminino, o público masculino
ao longo da minha carreira. Então eu dizia muito isso para ele, e atente para as mãos, porque quando me imitavam de uma forma de caricatura, as mãos eram sempre muito duras, muito com símbolos, né? Mas porém não suaves e femininas como eu gostaria. E aí o Felipe conseguiu isso também. Ele disse: pode deixar, eu vou botar isso dentro da minha cabeça. Então, quando o Felipe levanta uma mão, é a mão do Sidney Magal. Quando as outras pessoas me imitavam, era a mão do Conde Drácula, sei lá, aquela mão do Família Addams, que fica em cima do móvel. Eram mãos duras, né? E a minha interpretação está muito nos meus olhos, nas minhas mãos. Com certeza. Então, o Felipe pegou isso, que foi uma beleza. Eu sou fã desse menino, com certeza. Fofo. E aí, para fechar, então, eu queria saber do Sidney, que outra parte da sua vida você gostaria de ver contada num filme? E do Felipe, que parte da sua vida você acha que valeria ser contada num filme? Amigos meus disseram que não vale a pena mostrar uma outra parte da minha vida. A minha biografia se chama Sidney Magal muito mais que um amante latino. E já teve gente dizendo que o número 2 deveria ser Sidney Magal muito mais amante do que latino. Eu digo, gente, isso aí já é por conta de vocês. Então eu acho que eu não gostaria. O Felipe gosta disso quando eu falo isso. Mas a verdade é que tudo na minha vida aconteceu depois de Magali. Tudo de bom, tudo de positivo, inclusive filhos, netos. Tudo que eu tenho na minha vida hoje eu agradeço muito a esse amor. Então, esse amor sendo exposto, eu não sei, porque daqui para frente só vai ter uma velhice tranquila, eu vou parar de dançar do jeito que eu ainda consigo dançar. Graças a Deus, Deus mantém a minha voz possante, potente. Então, eu não sei que tipo de coisa eu gostaria de ver retratada, além da minha própria carreira e do grande amor que eu tenho pela minha família. São os dois poentes assim, que me fazem um ser humano bastante completo. Se alguém tiver alguma ideia extraordinária, eu vou ouvir, vou aceitar talvez, mas acho complicado. Eu acho que agora é só usufruir mesmo de tudo de lindo que está acontecendo comigo. Para mim, olha, eu acho que, como vocês sabem, eu sou muito novo, então eu acho que a minha história ainda está acontecendo, e está acontecendo de uma maneira muito bonita, muito empolgante para mim, particularmente. Eu sou ator desde que eu sou criança, então acho que tem alguma história aí, talvez, mas eu acho que esse roteiro ainda precisa crescer um pouco mais. Mas assim, pensando que a gente está falando sobre Meu Sangue Ferve por Você, que é um filme de amor, né? É um romance, quer dizer, os romances da vida de qualquer pessoa sempre são extraordinários, né? Apaixonar-se sempre é algo extraordinário. Então, acho que talvez, quem sabe, um dia a saga dos romances de Filipinho Bragança não seja uma coisa interessante de ser contada. Você é do tipo mulherengo também? Como é que é isso? Não, eu sou bem apaixonado, bem bobão, assim, bem romântico. Magalhães mesmo, bobo. Exato. É por isso que eu fiz direitinho, né, Magal, o filme. Exatamente. Esse teu olhar não me engana. Gente, perfeito. Muito obrigada. Foi um papo ótimo. Eu espero que o filme seja aí um sucesso. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela boa vontade, pelo carinho, pela dedicação de vocês ao longo da minha carreira. Todas as gerações de jornalistas, de entrevistadores, sempre tiveram muito respeito pela minha carreira e eu agradeço isso em público aqui, em nome de todos.